A paz do Senhor Jesus para todos. Aqui é o canal A Esperança ao Pé da Cruz. Nele você vai encontrar um conteúdo de qualidade para edificar a sua vida. Para você estar acompanhando os nossos vídeos e nos ajudando, peço que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, assista aos nossos vídeos, curta os nossos vídeos e também comente. Não deixe de colocar aí a sua opinião. Também compartilhe com seus amigos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Olá, meus irmãos, graça, paz e misericórdia da parte de Deus Pai Todo-Poderoso. Quero nesse momento agradecer a Deus pela vida de cada ouvinte, de cada inscrito no canal A Esperança ao Pé da Cruz. Eu conto com a participação de vocês, orando por nós, por esse ministério, compartilhando, dando seu like para que a plataforma YouTube possa estar reconhecendo que essas mensagens precisam chegar mais longe para a edificação de tantas vidas que precisam de ouvir a palavra de Deus. Queridos amados irmãos, a história de hoje que nós queremos compartilhar é um assunto em que Jesus Cristo, ele chama a atenção dos seus discípulos para a questão da avareza, a questão da ganância, do materialismo. Isso se encontra na Bíblia, na palavra de Deus, em Lucas capítulo 12, versículo 13 ao 22, que diz assim: Jesus reprova a avareza. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Pois não tenho onde recolher os meus bens, meus frutos. E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-eis em maiores, e recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Estamos aí diante de uma história muito atual, antiga, porém muito atual. O ser humano preso aos bens materiais. A história desse homem mostra bem claro a vida de muitas pessoas que passam a vida acumulando, acorda em busca do materialismo. Acorda cedo, trabalha altas horas para acumular cada vez mais seus bens e não se preocupa com a sua vida interior. Estas pessoas são consideradas para Deus, para Cristo, como pessoas pobres. E eu quero compartilhar com vocês um tema para esta reflexão: o real valor da vida humana. Qual é o real valor da vida humana? Qual o sentido da vida humana? Se você não trabalhar, você não come. Se você trabalhar em excesso, faz mal para você. E qual o real valor da vida humana? Meus queridos, nós estamos aí diante de uma história em que Cristo quer nos mostrar que o real valor da vida humana, a real riqueza que nós temos que buscar é uma vida com Deus. Jesus Cristo aqui não está sendo contra a riqueza. Ele está sendo aqui contra a avareza.
Avareza são aquelas pessoas que estão presas às coisas materiais. As coisas materiais, elas não existem para subjugar o homem, mas o homem existe para subjugar as coisas materiais. É aí que nós aprendemos o real sentido dessa história. Pois bem, o real valor da vida humana. Esse é o tema da nossa reflexão que se encontra nesse livro de Lucas, o nosso irmão, Dr. Lucas. Qual o real valor da vida humana? O real valor da vida humana, o primeiro item, não está nos bens materiais. Não está nos bens materiais alimentado pela avareza. O real valor da vida humana não está nos bens materiais alimentado pela avareza. Este homem daqui da parábola, ele estava alimentado pela avareza. O real valor da vida humana não está nos bens materiais alimentado pela cobiça. Pessoas cobiçosas, pessoas que têm algo, mas está cobiçando sempre o do outro, sempre o mais do outro. Não está grato pelo que tem. O real valor da vida humana não está nas coisas materiais, nos bens materiais que você acumula no dia a dia, nos meses e anos de sua vida. Alimentado pela ganância, pessoas gananciosas, que acumula cada vez mais em ganância, em desespero, querendo sempre mais e sempre mais do outro. O real valor da vida humana não se encontra nos bens materiais. Salmo 127, versículo 2 diz que não adianta você acordar cedo, trabalhar em desespero, em busca dessas coisas, porque o nosso Deus vela, trabalha por nós. O que é que trabalhar por nós? É que Deus deu um limite para o ser humano trabalhar e que depois daquele limite que você trabalha, você deve se descansar, repousar seu corpo físico, para que também sua alma possa descansar em Deus. Enquanto isso, Deus cuida de cada um de nós. Sendo assim, você vai sendo cuidado dia após dia através da mão poderosa do nosso Deus. Aí está o real valor da vida humana. Há muitas pessoas que passam seus dias, meses e anos e não aprendem. E depois passa a reclamar porque não são felizes. Não são felizes porque eles trocaram os seus valores. Eles transformaram os seus valores. Eles buscam o real sentido da vida humana nos bens acumulados, no dinheiro depositado, no seu carro de luxo, no seu título da universidade. Nada disso está errado. O que está errado é o seu coração está preso a essas coisas que ficarão por aqui neste mundo. Quando chega o momento de nós sairmos deste corpo físico e que nós temos que passar para um outro lado, para uma outra vida, nós deixamos esses bens materiais, esses valores ficam neste mundo. O que nós temos que olhar é a riqueza que nós estamos levando para o outro lado da vida. Segundo item que nós aprendemos com esta lição, desta história desse homem que questionou e disse para a alma dele, olha, sabe, os meus celeiros são poucos, vou destruir os meus celeiros e vou fazer novos celeiros e acumular mais alimento, mais bens, frutos, e vou dizer para a minha alma, olha, sabe, alma, agora você pode desfrutar de tudo isso. A parábola diz que Deus disse para ele, louco, esta noite tu vai morrer. O que você tem preparado para a sua vida após a morte? É um louco. Essa é uma grande loucura que está acontecendo no mundo inteiro. Pessoas que se tornaram as mais ricas do mundo e não está levando nada. Até mesmo a roupa que está vestida, alguém que escolheu. Ele não tem autoridade mais sobre si. Segundo item, o real valor da vida humana não está em alimentar sua alma com o perecível, com aquilo que vai perecer.
O real valor da vida humana não é alimentar sua alma com o que é perecível. A nossa alma precisa ser alimentado com aquilo que é imperecível, que é os bens espirituais, os valores que Deus nos concede para as nossas vidas, e não os bens materiais. Não está em alimentar sua alma com o perecível, seja o comer, o beber, o vestir, o passear, nada disso. Tudo isso nós precisamos. E Deus disse: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O comer, o beber, o vestir, tudo isso está no acrescentar de Deus para as nossas vidas. A nossa alma não pode ser alimentada com essas coisas materiais. A nossa alma se alimenta da palavra de Deus. A nossa alma se alimenta do louvor de Deus, dos valores eternos, da boa amizade, da família, do aconchego do lar. Isso alimenta a nossa alma, da oração. São valores celestiais. Disse alguém, ele disse: quando o homem se der conta de que seu verdadeiro valor está contido dentro de sua alma, despertará aí sim para a vida. Quando o homem se der conta que realmente o seu verdadeiro valor está contido dentro da sua alma e não fora, aí ele está despertando para a real vida, real valor da vida. Enquanto nós não olharmos para dentro de nós, para a nossa alma, a vida não tem sentido. O real valor da vida não vale. Todos os bens materiais, tantos amigos e colegas que tive, já partiram. Deixou saudade. Mas o real valor da vida não foi os seus bens materiais, mas foi a boa amizade. E especialmente aqueles que prepararam para a vida eterna com Deus. O real valor da vida da vida humana não está em alimentar sua alma com aquilo com o que é perecível, mas com o que é eterno, com o que Deus assim preparou para cada um de nós. Meu querido ouvinte, meu amigo, meu irmão, nós precisamos cuidar da nossa alma. Nós precisamos cuidar deste bem maior que está dentro de nós. O que eu estou conversando, o que eu estou dialogando com você, o que eu estou passando com você, esse sentimento, esses valores, é o que está contido dentro de mim. Mas essa imagem que você está vendo aqui, é o meu corpo físico. Ele voltará ao pó, voltará à terra. E eu preciso entender isso, que o real valor da vida humana não está nas coisas perecíveis. Terceiro item, aproximando para o final desta reflexão. O real valor da vida humana não está nas loucuras do mundo. Versículo 20, o nosso Deus disse assim na parábola: louco, esta noite pedirão a tua alma, o que tens preparado, para quem será? Na parábola, Cristo diz, Deus disse, louco. Realmente, quando nós chamamos alguém de louco, significa que alguém perdeu o sentido, a razão de ser das coisas. É o que Deus está falando para aquele homem da parábola. Você é um louco. Você não está no seu normal. Imagine pessoas trabalharem, acordarem cedo, acumular riqueza, bens materiais cada vez mais, se tornar os homens mais ricos, e para Deus ele é pobre. E Deus o chama essas pessoas de loucas. O que é que está Deus nos ensinando? Que o real valor da vida humana não está nessas pessoas que prendem a sua alma, que prendem o seu coração nas coisas materiais. Este homem da parábola, ele diz para a vida dele, para a alma dele: alma, você tem de tudo agora. Esse tipo de pessoas, para Deus, são loucas. Por isso, o real valor da vida humana não está nas loucuras do mundo, acumulando os bens, aguardando fortunas, amontoando valores,
tudo isto é passageiro. Tudo isso é loucura, é transtorno mental. Não faz sentido. Não faz sentido. O homem nasce, cresce, envelhece, mas não fica eterno aqui. Acumula tudo isso e parte para o outro lado, sem Deus. Partem pobres. Na verdade, homens nascem, crescem, envelhecem e são ricos para a eternidade, quando eles não estão presos aos bens que ficam, mas quando eles sabem viverem aqui, enriquecendo da graça e da glória de Deus. E a maior riqueza de um homem para a sua alma é quando ele abre seu coração para Jesus Cristo adentrar. Quando ele aceita Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, ele se torna um homem rico, um homem realmente abençoado. E quando ele sai daqui, ele sai abençoado, na certeza de que sua alma passará a eternidade ao lado de Deus, gozando e vivendo da vida eterna. Eu quero compartilhar a história de um homem de um determinado local, um sábio tibetano. Ele disse algo que me chamou a atenção. O homem me surpreendeu, disse o escritor. Por quê? O tibetano diz, por quê? Porque perdem a saúde para juntar dinheiro. O tibetano diz que o ser humano, ele surpreende as pessoas. Depois perde dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem no futuro, esquece do presente de tal forma que acabou por não viver nem o presente nem o futuro. E viveu como se nunca fosse morrer. E morre como se nunca tivesse vivido. Que algo interessante. Homem sábio. Homem sábio. Pessoas que vivem desta maneira. Morre pobre, sem sentido da vida. Chego ao final, nesta conclusão, desta parábola, para chamar a atenção de cada um de nós, meus irmãos e amigos. Acordemos enquanto ainda é tempo. Nesta conclusão, quero também trazer a vocês, a cada um de nós, uma história na aula magna em Harvard, no curso de Ética e Justiça. Professor Michel Sandel disse: quanto vale uma vida humana? Aos olhos da maioria, é imensurável. Não tem preço. No mundo jurídico, se faz necessário um valor. A Ford, lá dos Estados Unidos, em 1970, para consertar a série de carros de defeitos, era de 137 milhões para não consertar. E indenização, a família dos mortos e feridos, 49 milhões. Então a Ford assumiu o risco de matar seus consumidores. Então, para a Ford, gastava-se menos dinheiro na indenização do que fosse consertar aquele carro da Ford, aquela série de carros, gastaria 137 milhões. Mas para indenizar os mortos que viessem a comprar aqueles carros, tivesse acidente, 49 milhões a justiça americana deu. Provou aí que a vida humana, o preço é muito baixo. Olha só como é o ser humano, desvalorizando cada vez mais a vida humana. A vida humana precisa ser valorizada. Nós precisamos entender isso. Vale muito mais investir na vida humana do que investir na ganância, no materialismo. E quando nós saímos daqui, saímos pobres espiritualmente. Eu quero, nesse momento, orar por cada um de vocês, por cada um de nós, pedindo a Deus que nos ensine o real valor da vida humana. Nós precisamos pensar nisso. Cuidado. Precisamos ter muito cuidado
com a ganância e o materialismo. Senhor nosso Deus e Pai, alcance o nosso visitante, alcance aquele que está inscrito no canal, alcance aquele que vai receber esta palavra, meu Deus. Ó Deus, e nos ensine a valorizar a nossa vida. Mostra, Senhor, cada um de nós que o real valor da vida humana está quando nós colocamos Jesus Cristo em nosso coração, em nossa vida. Nos ensine, Deus, a guardar tesouros para a eternidade. Ó Santíssimo Deus, abençoe a cada ouvinte, a cada um de nós. Derrama a tua graça, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus.